tarde, salve Maria, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma tarde de formação. Hoje falando sobre a formação. Então, o tema de hoje é o tema número 2, 6 razões para o cristão se aprofundar na sua fé. Então, o tema central, formação básica sobre formação. Tema de hoje, tema número 2, razões para o cristão se aprofundar na sua fé. Então vamos iniciar orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estamos unidos e vamos continuar unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando, você que ainda vai chegar. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós possamos crescer em sabedoria, estatura e graça. Então, 6 razões para o cristão se aprofundar na sua fé. Lembrando que o tema central é formação básica para formadores. Primeiro, permanecer fiel ao mestre e à sua doutrina, não se deixando levar pelo sopro de qualquer doutrina. Então, o formador é aquele que permanece fiel. Fiel a quem? Ao mestre. Fiel a quê? A sua doutrina. Então, a fidelidade é algo que precisa acompanhar o formador. E aqui eu vou repetir. Fiel a quem? Ao seu mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel a quê? A sua doutrina, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixando levar pelo sopro de qualquer doutrina. Então o formador também precisa ter cuidado consigo mesmo, para que ele não se deixe levar pelo sopro de qualquer doutrina, ou seja, que ele não seja confundido, que ele não seja iludido por qualquer doutrina. O formador, ele não forma os seus formandos de qualquer forma, sobre qualquer pessoa e de qualquer jeito. Ele forma sobre a doutrina que o mestre deixou. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Porque virá o tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. Amontoarão para si doutores, instrutores, conforme suas próprias concupiscências, desejos, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então olha a direção que o apóstolo Paulo dá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 3 a 4. O cuidado que os formadores devem ter. Porque virá, Paulo dizia, porque virá tempo em que, e aqui eu abro um aspas, que esse tempo que Paulo falava, esse tempo nós já estamos vivendo hoje. Esse tempo para nós formadores de hoje, ele já chegou. Nós não precisamos esperar esse tempo. Esse tempo é agora, é hoje. E Paulo diz, porque virá tempo em que não sofrerão, suportarão a sã doutrina. As pessoas não suportam mais a doutrina, a verdadeira doutrina da igreja. Por isso aqui agora eu fiz questão de pegar a tradução da Bíblia hebraica, né? A tradução original da Bíblia hebraica, para que nós possamos mergulhar no profundo da palavra de Deus. E a palavra diz, porque virá tempo, vamos aqui dizer, porque o tempo que nós vivemos agora é um tempo que as pessoas não sofrem
mais pela doutrina, não suportam mais a doutrina, a sã doutrina. Esse tempo já é agora. Segundo, amontoarão para si doutores, instrutores, conforme suas concupiscências e desejos, tendo comichão nos ouvidos. Hoje nós vemos aí uma corrida alucinante por conhecimento. Mas qual conhecimento as pessoas estão buscando? Ontem eu fui montar essa formação, preparar essa formação para vocês, e é importante dizer que toda essa formação que você está vendo aí, tanto de pregadores quanto de formadores, a fonte dela é os ensinamentos da Renovação Carismática Católica. Então, nós precisamos mergulhar nessa fortaleza de ensinamento que é preciosíssimo para nós, mas também precisamos aprofundar. Então, a palavra diz que amontoarão para si doutores, instrutores, conforme suas próprias concupiscências e desejos, tendo comichão nos ouvidos. As pessoas hoje têm comichão nos ouvidos. É bem isso mesmo que a Bíblia hebraica diz. As pessoas têm comichão nos ouvidos e elas querem para si doutores, instrutores. Eu quero um mentor, eu quero isso. Não que não seja necessário, é claro que é, senão eu não estaria aqui dando formação para você. Mas a palavra diz: amontoarão para si doutores, instrutores, conforme seus próprios desejos e concupiscências, e não conforme a sã doutrina, os ensinamentos do Mestre Jesus. Entendeu a diferença? Buscam conhecimento, mas segundo os desejos da sua própria carne, segundo a concupiscência da sua carne, aquilo que satisfaz a sua carne, aquilo que satisfaz os seus próprios desejos, as concupiscências da sua própria carne. E por isso vão amontoando instrutores, vão amontoando doutores para si mesmos, porque o que querem é se satisfazer. Terceiro, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão os ouvidos às fábulas. Nós vemos aqui, para nós que somos formadores da sã doutrina, o quanto é difícil você levar pessoas para uma formação, o quanto é difícil você manter pessoas na formação. Mas você olha por uma outra perspectiva, esses doutores, instrutores, mentores, que falam dos desejos da concupiscência, eles lotam lugares, lotam estádios, lotam hotéis, lotam lugares para falar de coisas que simplesmente satisfazem a concupiscência alheia e não conduzem as pessoas para a sã doutrina, para aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Por isso, Paulo foi muito feliz quando ele disse isso, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4, porque virá o tempo, e eu digo, esse tempo é hoje. Por isso o formador, ele precisa permanecer fiel ao mestre e fiel à sua sã doutrina. Fiel a quem? Ao Mestre Jesus. Fiel a quê? A sã doutrina. Então o formador, ele precisa preencher esses dois requisitos. Ele precisa ter fidelidade, mas fidelidade a quem e a quê? Precisamos preencher esses dois requisitos. Fidelidade, sim, mas a quem? A Jesus Cristo, ao nosso Mestre e à sua sã doutrina. Você pode vir informar, você é da igreja, mas você pode informar aqui para mim, essa pessoa, nesse tema, família. Só que olha, você pode ir até aqui e falar sobre isso, isso e isso. Depois aqui você não pode passar mais. Você já deixou de ser fiel. Porque o verdadeiro formador, ungido por Deus, ele permanece pela graça santificante fiel ao mestre e à sua sã doutrina. Segunda razão para o cristão se aprofundar na fé: dar a quem vier pedir as razões de nossa fé e nossa esperança. Então aqui nós vamos meditar 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. O próprio ensinamento já nos diz que vão vir pessoas a nós e vão vir fazer o quê? Questionar. Vão vir pedir as razões da nossa fé. Por que você acredita nisso? Por que você tem esperança nisso?
Então o formador, ele não foge de perguntas. O formador, ele não pode fugir de questionamentos. Você precisa ter o conhecimento da sã doutrina para poder responder aos questionamentos daqueles que vierem te pedir as razões da sua fé e da sua esperança. O formador ungido por Deus, pela graça, capacitado pela graça santificante, ele não foge de questionamentos. Ele não foge de mesa redonda, ele não foge de reuniões, ele não foge de quando as pessoas perguntam qual a sua opinião. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus Cristo em vossos corações. Estais sempre aparelhados, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar preparados, diz a Bíblia hebraica, aparelhados para responder a qualquer pessoa. O formador, ele não foge do questionamento, nem mesmo daqueles que são contrários à sã doutrina. Por isso o formador, ele precisa saber da sã doutrina para que ele possa conseguir dar a razão da sua fé e da sua esperança sem ser confundido e sem ser iludido pelas doutrinas errôneas, pelas ideologias. Então é preciso que o formador esteja aparelhado, preparado junto à sã doutrina. E aqui há algo muito interessante, porque geralmente nós vemos pessoas que se dizem formadores, lembrando que o foco dessa formação básica é para formadores. Nós estamos falando aqui sobre formação. Estamos na outra pregação e aqui é formação. Nós que somos formadores, nós precisamos estar aparelhados, preparados. Nós precisamos conhecer doutrina. O que a igreja diz sobre tal assunto. Estamos vendo aí nos dias atuais aí uma bagunça, um monte de contradição daquilo que o Papa disse sobre o batismo de transexuais, de homossexuais. Amado, pelo amor de Deus, o verdadeiro formador, ele sabe que o que é dito sobre fé e costumes, o próprio Papa, ele não pode ir contra aquilo que a igreja já diz desde os primórdios, porque quem fala na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Então o Espírito Santo não fala uma coisa aqui e outra coisa lá. Eu não consigo ver se o formador ele tem conhecimento da sã doutrina, ele vai trazer a compreensão daquilo que está sendo dito pela unção do Espírito Santo. Então é preciso se preparar, se aparelhar. Terceira razão para o cristão se aprofundar na sua fé: ser um cristão maduro, a estatura da maturidade de Cristo, e testemunhar da fé em todos os lugares e ambientes. E aqui há algo, amado, que precisa estar dentro do nosso coração de formador. O formador, ele precisa ser em primeiro lugar e não ter. Porque muitas vezes o formador, ele se preocupa tanto em ter, não, porque eu tenho que ter conhecimento, e vira uma paranoia. Antes de ter, é preciso ser. Ser o quê? Um cristão maduro, à estatura da maturidade de Cristo. Se preocupe antes de se levantar como um formador, que você busque amadurecer o seu pensamento na sã doutrina, como diz essa formação. Busque antes de se preocupar em ter um ministério frutuoso, um ministério produtivo, um ministério de sucesso. Procure antes a
não se deixar levar pelo sopro de qualquer conhecimento e se aprofundar, ser fiel ao mestre e à sua doutrina. A ser maduro. Maduro no quê? Maduro, como diz a palavra, cristão maduro, a estatura da maturidade de Cristo. Ou seja, pensar como Jesus pensa. A importância do formador buscar uma formação na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, na experiência vivencial da vida dos santos, daqueles que já alcançaram aquilo que nós estamos ainda buscando. E com a graça de Deus iremos alcançar um dia. Por isso, nós precisamos ser cristãos maduros e testemunhar a fé em todos os lugares, em ambientes. Não é só quando você forma, não é só quando você está com um microfone nas mãos ou quando você está na frente de um povo. Não, você é uma testemunha em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E aqui é algo que muitas vezes nós não conseguimos fazer, nós não sabemos fazer, nós não temos essa maturidade cristã de ser testemunha da fé em todos os lugares e em todos os ambientes. Nós vamos, como diz o próprio ensinamento, né? Pelo sopro de qualquer doutrina. Num lugar eu sou uma coisa, num lugar eu sou outra, num lugar eu sou outra. Não, eu sou. Eu tenho, como o próprio Deus disse para Moisés, quando Moisés perguntou para Deus, quem eu vou dizer que me enviou? Ele disse, o eu sou te enviou. Eu sou maduro, segundo a maturidade, segundo a estatura e maturidade de Cristo. Eu sou me enviou. Essa maturidade me capacita. Essa estatura me capacita a formar alguém segundo o mestre e a sã doutrina. Então nós precisamos ser, como diz, vou repetir, um cristão maduro segundo a estatura e maturidade de Cristo em qualquer lugar e em qualquer ambiente. Tudo que me perguntarem a respeito da minha fé e esperança será referente a Cristo. O que eu vou responder é referente... Ah, Valéria, mas você é uma alienada fanática. Veja bem, eu não vou ficar obrigando as pessoas a acreditar no que eu acredito. Mas eu simplesmente vou dar razão da minha fé e da minha esperança dentro da sã doutrina e dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então é isso, ser. Antes de ter um ministério, você precisa ser o ministério. Antes de ter o nome de formador, você precisa ser um formador. Você é o portador. É Cristo que ensina em você. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, à unidade do conhecimento, assim como diz no grego, epignosis, conhecimento consciente, exato, claro, entendimento completo do Filho de Deus, que é varão perfeito, até que todos cheguemos à medida da estatura completa, comprimento e plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, Bíblia hebraica. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Por que ser um cristão maduro? Por que crescer em sabedoria, estatura e graça? Por que crescer segundo a estatura da maturidade de Cristo? Porque eu tenho um lugar para chegar, aleluia! Ai, adoro a palavra de Deus, é maravilhoso. Efésios 4:13. Por que eu preciso ser um cristão maduro, Valéria? Por que eu preciso ser fiel ao mestre e à sã doutrina? Porque eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito e eu quero chegar nesse lugar. E que lugar é esse? A unidade da fé, a unidade do conhecimento consciente, exato, claro, do entendimento completo, como diz a palavra, do Filho de Deus, porque Ele é um varão perfeito. Eu quero chegar à maturidade da estatura completa, do comprimento,
da plenitude de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, a sabedoria encarnada e ponto final. Olha que grandeza essa revelação. Por que eu preciso ser maduro na fé e dar às pessoas a razão da minha fé e esperança? Porque eu tenho um lugar para chegar. E esse lugar que eu preciso chegar é a unidade. Eu quero ser um com Cristo. Eu quero ser um em Cristo. Eu quero ser um por Cristo. Eu quero ser um em Cristo. Amado, isso é maravilhoso. E a palavra diz em Efésios 4:13, não é até que eu chegue, é até que todos cheguem. O formador tem que olhar para ele e para os irmãos. Ele quer chegar, ele sabe que ele tem que chegar, mas junto com ele vai chegar todos aqueles que ele formar. E agora que eu me lembrei de uma profecia, de uma missão que eu fui na Bahia, a última missão que eu fui agora, o irmão me dizia que Deus dava uma visão para ele, deu entrando num lugar e um monte de gente entrando atrás de mim. Amado, louvado seja Deus. Hoje eu sou uma missionária consagrada a Deus, consagrada ao ministério de formação e pregação. Eu comecei servindo a Deus no ano de 1999, então vai fazer 24 anos. Eu me consagrei ao ministério, eu me consagrei a essa obra. Por isso muitas pessoas olham para mim hoje, mas Valéria, você só prega e forma. Falam assim, isso eu me sinto chamada por Deus para isso. Por isso eu sou chamada pelo Senhor a assumir esse ministério e faço isso com muito amor, muita responsabilidade, muita disciplina, para que eu consiga, assim como diz Efésios 4:13, além de eu chegar, eu quero que todos aqueles que ouvirem as formações, as pregações que eu fizer, eu quero que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento, à maturidade e à estatura de Cristo, com um conhecimento consciente, exato, claro, o entendimento completo, porque Cristo é o varão perfeito. Olha que interessantíssimo. E agora, eu vejo com profundidade aquilo que Deus me chamou. Amado, nós precisamos ter a consciência para que Cristo nos chama. O formador, ele tem a consciência disso. Por isso, antes dele ter um ministério, ele precisa ser o ministério. Ele precisa se sentir chamado a esse ministério. Como eu disse para você, amado, hoje eu sou consagrada a esse ministério, ao ministério de pregação e formação. Tanto que o carisma do Centro Missionário Chamas Abrasadoras é a formação da consciência. Porque nós queremos chegar, mas queremos que outros cheguem conosco. Nós não queremos chegar sozinho. E nós queremos chegar à unidade, como diz Efésios 4:13. A unidade, queremos ser um com Cristo. Porque Ele é o varão perfeito. Quarta razão para se aprofundar na sua fé: para amar mais intensamente o Senhor e a sua igreja, e para traduzir esse amor no relacionamento com os irmãos. E aqui algo que eu sempre disse, e eu sempre encontro dificuldade, as pessoas ficam loucas na vida comigo quando eu digo isso, e eu digo e afirmo, e é verdade, porque é a sã doutrina que diz, como diz, né? Vou repetir. Quarta razão para o cristão se aprofundar na fé. Por que nós precisamos nos aprofundar na fé? Porque precisamos amar mais intensamente Deus e a sua igreja, e também precisamos traduzir esse amor no relacionamento com os irmãos. Amado, nós estamos fazendo o contrário. A palavra de Jesus foi muito claro na sua palavra, quando ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para ajudar a cumpri-la. E Jesus também disse: eu vos dou um novo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como Ele te ama.
Muitas pessoas ainda estão presas na visão do Antigo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amado, Jesus disse: eu te dou um novo mandamento, ou seja, eu aperfeiçoo esse mandamento agora, porque eu sou o varão perfeito. Agora, antes você só tinha a sua referência, então você tinha que amar o outro conforme você amava você mesmo. Mas agora não, agora eu sou o verbo encarnado, agora a palavra viva se encarnou, a sabedoria é encarnada, e agora você pode amar o seu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão como eu te amo. A nossa referência agora não somos nós mesmos, é Cristo, porque Ele é o amor. Ele não é nem a perfeição do amor, Ele é o amor. Por isso nós agora amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amo. Que isso caia no seu coração, formador, e sem medo. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, eu aperfeiçoo esse mandamento. E a Bíblia hebraica vai dizer, no Efésios 4:13, no sentido original, Ele é o Filho de Deus, o varão perfeito. Então agora Ele aperfeiçoa a nossa forma de amar, não mais como a gente se ama, mas como Ele me ama. E por que pessoas não conseguem amar os irmãos conforme Deus a ama? Porque ela não se sente amada, ela não se sente capacitada, ela não se sente ungida, ela não se sente chamada, ela não se sente querida. E aí você precisa remontar lá muitas vezes ao seu passado, à sua infância, e ver por que ela tem essa dificuldade, essa barreira no amor, esse muro levantado no amor. E aqui é uma outra questão que não dá para aprofundar aqui, senão nós fugimos aqui do foco da formação. Mas é preciso, meu querido, entender isso. E saber que o formador é aquele que ele ama a Deus mais intensamente, ele ama a igreja intensamente. Mas para que ele faz isso? Porque ele precisa traduzir esse amor. Desculpa, eu lembrei de uma coisa. Realmente ele é a sabedoria encarnada. Por que o formador, ele precisa amar Jesus, amar essa doutrina, amar o mestre? Porque aqui, meu amado, não é só cumprir simplesmente um mandamento, mas esse cumprimento desse mandamento, ele precisa ser traduzido. E como que o mandamento do amor é traduzido? Quando eu amo a Deus acima de tudo, quando eu amo a sua igreja, e porque eu amo a sua igreja, porque eu me sinto amada por Ele, eu consigo traduzir esse amor para o outro. Por que muitos formadores não conseguem amar um outro formador, por exemplo, mas vê o outro formador como um empecilho, como um inimigo, como um rival? Porque esse formador ainda não conseguiu traduzir o amor com que ele é amado. E nós só conseguimos traduzir o amor a uma outra pessoa quando nós amamos a Deus, experienciamos esse amor, nos permitimos ser tocados por esse amor, nos permitimos ser curados pela igreja, curados pela doutrina, curados pela sã doutrina, por uma doutrina que é sã, por uma doutrina que é santa, por uma doutrina que é pura, por uma doutrina que nos faz crescer a estatura e a maturidade de Cristo, por uma doutrina que nos faz pensar como mestre, que nos ensina como mestre.
E por isso entra nas nossas entranhas e nos cura, nos liberta, nos salva, nos santifica, transforma os nossos pensamentos, uma transformação de dentro para fora. E quando amamos a Deus, quando amamos a sua igreja, quando nos sentimos amados, nós traduzimos esse amor para os irmãos. E aí eu consigo amar um outro formador e não tê-lo mais como um inimigo, como um rival. Mas eu me uno a ele, porque eu preciso chegar, como diz Efésios 4:13, à unidade da fé. Eu preciso chegar à unidade do conhecimento do Filho de Deus, do varão perfeito. E o amor une, o amor não separa. Quem separa é o diabo. A palavra de Deus diz: como pode um reino subdividido subsistir? Como pode um ministério de formação subsistir com formadores divididos? Com formadores que não se amam? Se você abrir o teu coração, se você permitir o Espírito Santo tocar na sua mente, você vai compreender isso. Por quê? Quarta razão para eu me aprofundar na fé. Porque eu preciso amar mais intensamente a Deus e a igreja. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu tenho que traduzir esse amor na vida. Eu não sou só um papagaio falante. Eu não sou só um repetidor. Eu formo para a vida. Para que outros vivam, para que outros cresçam, para que outros se santifiquem, para que outros amem, para que outros formem. O ministério de formação que eu exerço é para o outro. Eu amo, eu preciso amar a Deus e a igreja. Por quê? Porque eu só vou traduzir o amor se eu amar a Deus e a igreja. Eu não sei qual é a experiência de amor que você teve, mas eu te digo, há um momento que Deus pede para nós amarmos o improvável. Para nós amarmos a escória. Para nós amarmos talvez o lixo da humanidade. Para nós amarmos quem não nos ama. Como Jesus, para nós amarmos um Judas. Mas é só assim que eu consigo identificar que eu amo Deus acima de tudo. Que eu amo a sua igreja, a esposa imaculada do Cordeiro, a esposa de Cristo, pura e sem mancha. E que eu vejo que eu consigo traduzir o amor aos irmãos. Que eu amo a Deus acima de tudo. E que eu amo o próximo como Ele me ama. Se prepare, formador, para um dia você ter que amar os irmãos como Cristo amou você. Um dia que você foi a escória, o lixo, a podridão, o fruto podre, mas que não deixou de ser fruto. O dia que você foi a escória, o lixo, o traidor, o Judas. Cristo amou você aí. Se prepare para quando Cristo te chamar para isso. Para que assim você possa dar razão da sua fé. E razão da sua esperança.
e se levantar de forma muito madura para dizer, como Paulo diz na palavra, que é preciso que você ame a Deus acima de tudo, a igreja. Ame a igreja, porque você precisa traduzir esse amor para outros, para que outros cheguem à unidade da fé e do conhecimento de Cristo Jesus, do varão perfeito, para que outros cheguem ao conhecimento consciente, exato, claro, para o entendimento completo do Filho de Deus, do varão perfeito. Tudo se converge para Ele. A hora que o seu ministério, que Deus pedir isso para você, você vai ver que o seu ministério está se direcionando para Cristo, para a eternidade, porque só o amor é eterno. Quinta razão para o cristão se aprofundar na sua fé: para ser um servo capacitado, eficaz para o reino de Deus. É preciso que o formador seja um servo, mas um servo capacitado e eficaz. Para quem? Para o reino. Você não se capacita para ser o formador de um grande ministério, de um grande grupo, de uma grande comunidade. Não, você se capacita para ser um servo eficaz para o reino. Qualquer lugar que você estiver precisa capacitar você para você ser eficaz para o reino. Se não te capacitar para isso, você não está no lugar certo. Não, nós temos que nos capacitar porque nós precisamos ser os melhores, nós precisamos... Não. Eu preciso me capacitar e ser eficaz para o reino. Concílio Vaticano II, Decreto Ad Gentes, número 26. Todos os missionários, cada um, de acordo com a sua condição, seja preparado e formado para se achar à altura das exigências do trabalho futuro. Olha bem para aqueles que dizem que você não precisa de conhecimento, você não precisa de formação, só a unção basta. A doutrina da igreja no Concílio Vaticano II, Decreto Ad Gentes, parágrafo 26, diz o contrário. E ela diz: todos os missionários, cada um, de acordo com a sua condição, seja preparado e formado. Para formar, eu preciso de preparação e formação, para que eu me ache à altura das exigências do trabalho futuro. Ou seja, o trabalho missionário, o trabalho de formação é um trabalho exigente. E o que ele exige? Preparação e formação. Então, para aqueles que dizem para você que você não precisa de formação, que você não precisa de conhecimento, que você sabe basta, a unção basta, ou então para aqueles que dizem: não, eu já sei tudo, eu não preciso mais. Cuidado, porque não é o que a sã doutrina diz. Vou repetir: Concílio Vaticano II, Decreto Ad Gentes, parágrafo 26. Todos os missionários, cada um, de acordo com a sua condição, seja preparado, formado para se achar à altura das exigências do trabalho futuro. E aqui para aqueles que, quando encontram alguém que quer formação, que quer se preparar, que está em busca do conhecimento, que é o intelectual, que busca a intelectualidade, para aqueles que dizem para você assim: ai, não vou chamar ela não, ele não, porque eles sabem muito. Eu quero dizer para você: não desista, porque os verdadeiros formadores, eles precisam ter a altura da exigência. Olha que maravilha! Você precisa chegar à altura da exigência do trabalho ao qual você foi chamado. Por isso que
para ser um formador é preciso sim de exigência. É preciso exigir, porque você precisa crescer. E você precisa chegar à estatura, à altura da exigência do trabalho que foi confiado para você, formar outras pessoas. Sexta razão para se aprofundar na fé: para se manter no sofrimento, nas vicissitudes da vida, de pé, entusiasmado, fiel ao Senhor e aberto ao Espírito Santo. Por que eu preciso conhecer? Porque eu preciso me manter no sofrimento e nas vicissitudes da vida. Então, conhecer a fé, ela nos faz, nós temos, a igreja nos proporciona o conhecimento da fé, para que eu possa me manter de pé, entusiasmado, fiel ao Senhor e aberto ao Espírito Santo, para que eu possa me manter no sofrimento, para que eu possa me manter nas vicissitudes da vida. Por isso eu preciso conhecer os pensamentos do Mestre, a sã doutrina. Eu preciso me manter de pé, eu preciso ser entusiasmado, eu preciso ser fiel, eu preciso me abrir ao Espírito Santo. O formador é aquele que está de pé, é aquele que continua, que firma, que subsiste, que se mantém pelos ensinamentos do Mestre e pela sã doutrina. O formador é aquele que é entusiasmado, ou seja, extasiado, estimulado, animado pelo sucesso obtido, encorajado pelos ensinamentos do Mestre e pela sã doutrina. O formador, ele é animado pelo sucesso obtido. Valéria está dizendo que eu tenho que ir atrás do sucesso. Eu digo sim, Senhor. O formador tem que ir atrás do sucesso. Sucesso do ensinamento de Jesus Cristo e sucesso do ensinamento da sã doutrina. A sã doutrina e o ensinamento de Jesus curam e libertam. E nos fazem, nos mantêm nas vicissitudes e nos sofrimentos da vida. É preciso buscar sucesso, sim, mas o sucesso da sã doutrina e dos ensinamentos de Cristo. O formador, ele é fiel, ele dá amostras de lealdade, ele não contraria a confiança depositada, ele não mantém relações amorosas, senão com aquele com quem mantém compromisso. O formador é aquele que tem uma relação de amor com Jesus. Aleluia! É aquele que tem uma relação de amor com a igreja, a noiva. O formador é aquele que dá mostra de lealdade. Ele é aquele que não contraria a confiança. O formador é uma pessoa confiável. Se Deus te chamou para o ministério de formação, é porque Deus confiou em você. O formador, ele é aberto, aquele que permite, ele é aberto, ele é aquele que não apresenta obstáculo, ele é aberto, ou seja, ele está desobstruído, não há muro entre ele, Deus e a igreja, ele é aberto à ação do Espírito Santo. Olha que grandiosidade! 6 razões para o cristão se aprofundar na sua fé. 6 razões para o seu ministério de formação. 6 razões para você assumir hoje o chamado de Deus que Deus fez para você, se você se sente um formador, para você se levantar para a glória do nome de Jesus. Vou repetir aqui, mexeu muito comigo. O item 4, a quarta razão para o cristão se aprofundar na sua fé. Porque ele precisa amar mais intensamente Deus e a sua igreja. E porque ele precisa traduzir esse amor na vida dos seus irmãos. Nós somos chamados a ser tradutores, não de línguas somente. É bom que sejamos, né? Mas não somente isso. Que
sejamos tradutores do amor, tradutores daquele que nos amou primeiro, tradutor da noiva do Cordeiro, da Santa Igreja de Cristo, na qual somos o corpo místico, somos membros dessa igreja. Precisamos traduzir esse amor. Eis que vos dou um novo mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como Ele te ama. É de Deus para nós agora. A responsabilidade dobrou. Não é só amar como você se ama. Agora você precisa amar como Ele te ama. Qual é a sua experiência de amor com Jesus? Qual é a tradução do céu que você está trazendo para os seus irmãos? Quando você está diante de alguém para formar, nem que seja uma pessoa, qual é a tradução que essa pessoa está tendo do ministério que você está exercendo? Eis que vos dou um novo mandamento, de Deus para nós. Que Deus abençoe você. Até a próxima formação. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode levar essa formação para a tua cidade. Vamos estar disponibilizando o link para o curso online em breve. Mas você também pode levar essa formação ao vivo, através de seminário, congresso. Entre em contato conosco e vamos estar conversando sobre isso, se esse for o chamado de Deus, o desejo do coração de vocês. Que Deus abençoe cada um. Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Muito obrigada pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça, temos um novo mandamento. Que Deus abençoe você. O formador, ele é um tradutor. Ele busca o sucesso. Ele busca crescer em estatura e em maturidade. Porque ele sabe que ele tem um ensinamento para trazer, o ensinamento do mestre e a sã doutrina. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.